Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo. Hoje o tema vai ser vinho, mas eu vou ler aqui, porque eu tenho que ler, pô. Luiz Roberto de San Martino Lorenzato de Ivrea. Muito obrigado, Beto Lorenzato. É mais fácil, Beto, né? Mas eu tinha que falar. Um nome chique desse é muito legal. Elegante como você. Imagina. O pessoal faz muita confusão. Então, Beto Lorenzato já virou uma coisa mais sintética, uma marca, né? Agora, minhas filhas, cada uma tem, além de ter 4 sobrenomes, tem 3 nomes. Então, você imagina a filha... Por que 4 sobrenomes? Todos os seus? Tem os meus e o da mãe, né? Entendeu? Que legal. Então, fica uma bíblia, assim, né? Ô Beto, mas você, a sua família, né? Não você, mas você é uma região de Ivrea, na Itália, né? Isso. E conta um pouco da região pra gente, que você, a sua família é nativa, e um pouco da cultura, de economia da sua região. Então, a nossa família, ela nasce no Piemonte, né? E eles vêm para o Brasil através de uma pessoa da região, o Martinico Prado, que era um grande fazendeiro que queria trazer para o Brasil os italianos para trabalharem, não em substituição aos escravos, mas para trabalhar junto nas fazendas de café. E meu bisavô, ele era um produtor rural na Itália. Ele tinha 80 famílias. Então, conhecendo em Milão o Martinico Prado, ele foi convencido a trazer uma parte dessas pessoas aqui para Ribeirão Preto. Então, minha família veio direto da Itália para Ribeirão Preto e foram trabalhar, né, na Fazenda do Dumont, que é aqui do lado, que hoje é um município. Inclusive, foi o meu tio-avô que emancipou o município de Dumont, transformando numa cidade, né, e trouxe as primeiras famílias para cá. Então, não vou nem falar, mas assim, são famílias importantes que vieram com a gente para o Brasil. Entre aspas, o meu bisavô foi o agente, digamos assim, para trazer e convencer essas pessoas. Porque o Brasil tinha uma necessidade muito grande de mão de obra especializada. A mão de obra africana que tinha na época era muito braçal. E precisava ter um feeling a mais, além do braço, uma experiência, uma expertise na agricultura. E essa região da Itália nasce o Rio Pó, que vai até Veneza. Então, todo o norte da Itália é altamente desenvolvido a sua agricultura, o Vale do Rio Pó. Então, todos os italianos, 90% dos italianos da região de Ribeirão Preto, até do estado de São Paulo, são dessa região. E começou com esse meu bisavô, entendeu? E eu quero chegar lá em Ituverava, mas para chegar lá em Ituverava, antes eu tenho que passar pela poliomielite que você teve, de jovem, e que você ficava militando entre Orlândia e Ribeirão Preto para o tratamento, e onde morava, e tratamento mais jovem, 14 anos, 15 anos de idade. Então, você estava aí no meio do caminho Ribeirão Preto-Orlândia, né? Isso. Eu nasci em Ribeirão, o pessoal ri bastante, né? Fala, pô, italiano que nasceu em Ribeirão, fui registrado em Orlândia e batizado em Morro Agudo, né? E registrado em Roma, então também tenho registro italiano, então eu tenho 4 registros, né? Isso. A minha família é de Ribeirão, né? A minha mãe foi morar em Orlândia, e eu nasci aqui, mas voltamos para Orlândia, né? E eu tive pólio já com 1 ano e meio, tomando todas as vacinas. Então, eu fui vítima de uma vacina, uma série cubana, que não teve tanto efeito. Então, mas assim, eu tive muita sorte porque das 12, acho que 13 ou 12 crianças, eu fui o único que sobrevivi, né? Até como eu posso dizer, a minha limitação física é até muito pequena, poderia ser uma coisa muito maior, né? Então, eu tive muita sorte. Mas a vacina cubana não produziu efeito. Isso não muda nada também. E aqui é Ribeirão é um grande centro de medicina com a USP, né? Então foi uma luta, né? Foram 13 anos de viagem, praticamente todos os dias eu vinha para Ribeirão fazer fisioterapia, que não tinha em Orlândia, fisioterapeuta, hospital, foram 14 cirurgias, então foi assim, bem complexo, né? Então eu fui meio precoce, uma criança um pouco precoce, né? Lidando muito com adulto, com médico, né? Então foi... Bom, você foi apresentador de programa, é advogado, empresário, enfim, e deputado federal
Na Itália. Isso. O que deu você falar, porra, vou me candidatar, eu vou ser deputado na Itália, apesar da cidadania. Né? O link é assim, ó, como a gente ama a Itália, né, eu busquei minha cidadania nos anos 80, que todo mundo que é filho de italiano é italiano. Eu sou neto, então o filho italiano é italiano, eu sou italiano, meus filhos vão ser italianos. Foi essa paixão que eu me apaixonei pela Itália, comecei aí o pessoal me pediu, Beto, faz o meu processo. O primeiro processo que eu fiz foi da família Biagi. Fiz para todos os Biagi. Aí depois eu fiz para os Matarazzo. Imagina só, os Matarazzo não tinham cidadania. Fui eu que fui na Itália, em Castellabate, eu tinha 18 anos de idade, buscar o documento do Francesco Matarazzo. E depois eu fiz para o Conde Francesco. Inclusive, ele é 4 anos mais velho. E eu mudei a biografia dele. Estava errada a data de nascimento dele. Olha que bacana esse fato histórico. E depois eu fiz para todas as principais famílias aqui da região e do país, né? E com esse conhecimento na Itália, eu fiz um grande network, né? Conheci muitas pessoas interessantes aqui do Brasil e da Itália, da Europa, e surgiu essa sinergia, né? Foi onde eu, inclusive, até fui um dos protagonistas para a Fórmula Indy, o automobilismo aqui no Brasil, porque eu fiz para todos os pilotos, fui eu que fiz a cidadania. Daqui a pouco eu vou falar disso. Eu quero saber o seguinte, e como você inventou que ia mexer com vinho e como você foi parar a Ituverava? Bom, é o seguinte, eu tive uma desilusão muito grande com uma questão governamental. A gente fazia um dos maiores eventos esportivos do Brasil e do mundo em São Paulo, a Fórmula Indy. E por questões ideológicas, políticas, tiraram a Fórmula Indy. Você está falando do Fernando Haddad, que era prefeito de São Paulo. Exatamente. Ele me chamou no dia 6 de janeiro, feriado, né, para ir lá na prefeitura e disse, olha, a Indy não pode ficar aqui porque a emissora principal do país não quer. Dá muita audiência. Imagina, uma corrida da Fórmula Indy teve mais ultrapassagens que o campeonato inteiro de Fórmula 1. Então nós fomos ejetados de São Paulo. Isso custou uma verdadeira fortuna para os parceiros que organizavam o evento, inclusive eu, né? Então eu fiquei muito decepcionado com o prejuízo econômico, o prejuízo psicológico, a falta de capacidade intelectual de ver o quão isso era bom para a cidade de São Paulo, porque você tinha Fórmula 1 e Fórmula Indy. Era a única cidade do mundo que tinha as duas corridas. São Paulo se transformou na capital do automobilismo internacional. E realmente atrai gente, é uma loucura, né? E, então isso me decepcionou tanto que eu falei, olha, eu não quero mais saber de questões políticas. E um dia o Silvio Berlusconi me telefonou e falou, Beto, você está chateado com o governo aí do Brasil, tal? Venha me ajudar aqui a brigar na Itália com a oposição, que seria, no caso, o pessoal de esquerda. Foi onde eu aceitei o desafio e eu tinha certeza que, não é pretensão, não sou político, eu estava político, né? Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Então eu peguei e fui para a Itália e ganhei as eleições, que é a eleição minha. Eu fui eleito pelos italianos da América do Sul. É mais complexo ainda. Sim. Então quem me elegeu? As pessoas que têm dupla cidadania, os italianos, né? Do Brasil, da Argentina, da Venezuela, do Chile. Né? Bebedor de vinho. Bebedor de vinho. E mais importante do que isso, porque na Itália, como é parlamentarismo distrital misto, lá o voto é por legenda. No exterior, o voto é nominal. Então, eu tenho voto nominal. O pessoal da Itália não tem. Então, eu tenho representatividade popular e eles não. Lá o candidato tem que ser amigo do dono do partido. Sim. Então, você é eleito. Você consegue eleger 10 no coeficiente. Se você for um dos 10 amigos, você está eleito. Aqui no Brasil, não. Eu tive que ganhar no voto, entendeu? Então, isso foi muito gratificante. Mas me conta de Ituverava e o mercado de vinho. Nessa ocasião que eu tive esse problema com a Fórmula Indy, essa decepção, eu falei, vamos embora para a Itália, chega do Brasil, vamos fazer um ano sabático, vamos embora. Aí minha mulher falou o seguinte, mas você montou uma vinícola. Eu falei, eu montei uma vinícola? Nossa, é verdade. Né? E eu já tem 18 anos a vinícola, né? Mas surgiu a possibilidade da vinícola com uma oferta do Maeda, da família Maeda, da área para você. Isso há 18 anos atrás. Sim. Eu fui visitá-lo e falou, Beto, quer comprar um sítio? Eu falei, Deus me livre de sítio, só dá trabalho, nós já temos em Ribeirão, propriedade. Não, vem aqui conhecer. Cheguei lá, vi um lugar lindo, parecia que eu estava na Toscana, uma colina maravilhosa, um casarão espetacular do século XIX, abandonado, detonado. Eu comprei para fazer um aras, para restaurar o casarão e para ter um lugar para ir de final de semana. Nunca imaginei que eu fosse plantar uva em Ituverava. Eu poderia plantar aqui em Domão, aqui em Ribeirão. Mais com o calor, com né? tudo. E todo mundo falava do calor. Aí, no dia que eu inaugurei a propriedade, que eu fiz uma reforma, eu chamei os amigos da região toda, falei, vamos fazer uma festa de Santo Antônio, porque é o grande santo regional, não é San Gennaro, que é de Nápoles, é Santo Antônio, que é de Pádua, porque todo mundo aqui é do Vale do Rio Pó.
Então até o santo o pessoal erra qual que é o santo que é o padroeiro, né? E a temperatura à noite caiu para 4 graus. Eu falei, pessoal, então o pessoal não aguentou o frio, foram embora, eu falei, volta amanhã para a gente almoçar. Claro. No que eles voltaram, a temperatura estava em 27 graus. Então de 4 para 27, eu falei, olha, nem na Califórnia tem uma amplitude térmica dessa. Foi onde eu tive a ideia de trazer as uvas da Itália, porque como aqui só tem italiano, a maior parte da população regional são de italo-descendentes, seria uma justa homenagem à Itália, né? E também a eles. E aí o Jorge Mendes brincou comigo, falou, você está ficando louco, se você plantar uva aqui, se tiver, ele era o rei do algodão na época, se der uva aqui em Introverável, rasga o diploma da Exalc. Falei, japonês, você vai perder o diploma. Fui para a Itália, busquei, plantei, 2 anos fui na casa dele, bati na porta, falei, quero um café e o diploma. Por quê? Aí abri a bacia, né? Os cachos de Sangiovese enormes, e falou assim, isso aqui você vai pronunciar a GESP. Você está gozando comigo, né? Eu estou 2 anos lutando, você vai querer menosprezar a minha uva, chamar de Niágara, uma uva que só tem na Toscana, né? Eu falei, eu vou rasgar o diploma. Não, não rasga o diploma não. Então o que você faz? Você divulga a tua cidade, que você é de Ituverava, que além de ser também boa para o café, para o algodão, agora também produz uva e vinhos de qualidade. Foi assim mais ou menos. Mas aí você falou da Sangiovese e você pegou Nebbiolo e Moscato Giallo. Essa eu nunca tinha ouvido falar, Moscato Giallo. Um outro erro importante, né, de tanto ir para a Itália, né, já fui 176 vezes para a Itália. Olha que loucura. Afe Maria. É uma loucura. O pessoal do sul do Brasil, por que não tem uva na região de Ribeirão Preto? Agora tem, eu fui o pioneiro. Porque é agricultura de subsistência, é agricultura de lugares pobres, entendeu? Você não tem o que fazer, a agricultura não é boa, a topografia não é bacana, você planta o quê? Um pé de uva, cria galinha e porco. Né? Então, com a uva você faz o vinho, com a azeitona você faz o azeite, com o porco você faz o prosciutto parma, o prosciutto, o presunto. Né? Quer dizer, e aqui não, aqui já tinha grande agricultura, aqui já tinha o café. Imagina, Ribeirão Preto foi uma das cidades mais importantes e ricas do mundo, trouxe 1,5 milhão de pessoas da Europa para trabalhar aqui na região. Olha que loucura que foi isso. Verdade. Então, não tinha, era mais fácil você importar de Portugal ou da Itália o vinho do que você fazer, implantar um outro sistema aqui na região. Então eu entendi que os gaúchos plantaram uvas francesas. Foi um erro absurdo, porque eles são italianos. E plantar uva francesa é meio que uma gafe histórica. Sim. Você não pode ir na Espanha querer tomar uma uva italiana, não vai ter. Em Portugal não tem uva italiana, é uva portuguesa. Aliás, esse ano eu estive na Espanha e num determinado lugar que eu não me lembro onde foi, eu pedi um presunto de Parma. Quase apanhou. Quase apanhei. Aqui não esquece. O brasileiro tem um defeito que, assim, achar que tudo que é de fora é melhor. Primeiro que nós somos de fora, né? Todo mundo aqui tem um pé na Europa, é descendente, é filho, é neto, é bisneto, não é isso? Então aqui o povo é bonito, o povo é capaz, o país... Nós produzimos desde avião Embraer a tudo. Nós somos um país completo. Então, esse preconceito de querer... Eu até brinco, né? Tomar vinho paraguaio. O que são os vinhos paraguaios? Eu inventei essa meme, né? São os vinhos que vêm da Argentina e do Chile, falsificados no Paraguai e trazidos para o Brasil sem pagar impostos. Então, muitas vinícolas, até feio falar isso, né? Elas falsificam o próprio vinho para fazer uma evasão fiscal. Vende aqui no Brasil, levanta em dólar e manda para os Estados Unidos. Olha que coisa feia que é isso. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
a sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Mooscake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o Beto Lorenzato. Nós estamos falando sobre vinho, delicioso assunto. Contamos um pouquinho a história dele, saímos do primeiro bloco falando das uvas, né? E eu estava falando sobre Moscato Diallo, que eu não conhecia, e você falou que tem uns escorregões aí, umas confusões que podem acontecer. Tem alguma coisa que aconteceu com essa Moscato Diallo? Não, no Brasil, só se fala em Cabernet Sauvignon, Syrah. Ninguém falava Malbec, né, que hoje é argentino, né? Quando muito Tempranillo. Que agora o pessoal aprendeu a falar Tempranillo, o pé de Tempranillo. Então ninguém tinha pensado. Agora, a Sangiovese é a rainha da Itália, que faz o Brunello de Montalcino, só isso. O Nebbiolo faz o Barolo, que é um dos melhores vinhos do mundo. E a Moscato Diallo faz grandes vinhos brancos, né, tranquilos, e também espumantes, como o Moscatel Asti, espumante Asti, é feito do Moscato Diallo. Então achei muito Asti Martini, exatamente. Então achei natural eu trazer essas uvas para cá. E foi um sucesso. Inclusive, com essa uva branca, eu ganhei pela primeira vez ano passado uma medalha de bronze numa competição internacional, que é a Decanter de Londres. Com o espumante ou com o vinho branco? Com o vinho branco tranquilo. Tá. Né? Agora, você tem produção de vinho branco e tinto. Isso. Você tem espumantes. Você faz o enoturismo lá na vinícola e você tem destilado. Eu fiquei surpreso quando eu vi destilado na vinícola. Exato. Nós montamos uma destilaria. A uva a gente brinca com a cana, faz tudo. Nós não faz energia elétrica por enquanto, né? Do bagaço dessa uva, você destila em alambiques, né? E extrai um aguardente chamado grappa, que é 44% de álcool, mas é de uma elegância que você não tem ideia. É um néctar dos deuses, né? Então a uva proporciona tudo isso. E a uva, ela te traz o turista, que o pessoal quer ver os vinhedos, que é uma paisagem diferente, bonita. Nós mudamos, a gente brinca muito, eu consigo mudar a paisagem, né? No meio do canavial, um vinhedo, né? Então foi um desafio grande, mas é muito gratificante você poder embelezar o horizonte, né? O espumante, né? Deixar claro que as pessoas, tem muita gente que confunde espumante com champanhe, e isso é um pecado gravíssimo de não vai para o céu, quem faz essa confusão. Mas não que o espumante seja uma bebida ruim, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, o consumo de espumante no Brasil tem crescido assustador, como o vinho, mas o espumante tem caído numa graça... A champanhe é um espumante. Sim. Né? Só que ela é de uma região chamada Champagne, na França. É como se falar Alta Mogiana. Sim. Né? Falar, sei lá, o Cariri no Ceará é uma região. Né? Champagne é uma região da França. O Brasil tem grandes vinhos. Né? Hoje acho que é o 4º melhor terroir para espumantes. Então o Brasil faz tudo, faz espumante. Por exemplo, na Champagne, na região da França, só faz champanhe, não faz vinhos tranquilos. Exato. Não dá vinhos tranquilos. Aqui no Brasil dá o vinho tranquilo, dá o vinho espumante. Quer dizer, é uma terra abençoada, né? E nós temos que valorizar o que é nosso território. Parar de valorizar o que é dos outros e valorizar o nosso produto, que nós também fazemos com qualidade. Olha, você tem uma ideia, Edmo? O estado de São Paulo, que tem 20 anos de tradição vinícola, com vinhos de origem nobre, digamos assim, não vinhos de mesa, tem mais medalhas de ouro, prata e bronze na Decanter em Londres, que o Rio Grande do Sul, que faz vinho há 120 anos. Não diga. Então, aqui é o novo polo, porque o empresário paulista, ele é arrojado, né? Ele não é um sitiante que faz queijo e também faz um pouco de vinho. Quem está entrando no mercado do vinho, entra com um projeto de primeiro mundo, com enólogos de primeiro mundo, com equipamentos, com tecnologia. Então, eu fiquei muito feliz de ser o pioneiro aqui em Ribeirão Preto, em Cravinhos, né? Eu também inspirei o pessoal que já tem uma vinícola em Franca. Agora o senhor Arthur Biagi fez uma lá em Cravinhos também. Luiz, perdão, eu falei o Arthur, Luiz. O Zé Renato Madalena, aqui em Bonfim Paulista, também muito elogiados, né? Premiados, vinhos premiados. E o enoturismo lá. Toda semana eu recebo um e-mail da programação, reserva, etc. e tal.
Você falou um negócio sobre todo mundo quer conhecer, e é um negócio que todo mundo quer conhecer. Porque incrível. A região é carente de opções de lazer, né, de turismo. Então, a enologia é uma coisa fantástica, porque o vinho une as pessoas, né? Sentar numa mesa compartilhada, conhecer pessoas novas de diversas regiões do país é muito agradável. Sim. E o vinho quebra qualquer tipo de gelo. E também tem um efeito, Edmond, dos 5 sentidos da uva, né? Do terroir, até o tintim, né? Brindando com as taças. Então, isso marca a personalidade da pessoa. Você marca uma época, o cheiro, né? O gosto do vinho, a combinação, né? O acompanhamento gastronômico que liga um sabor ao outro. Então, isso é uma experiência muito legal. E vale muito a pena porque é bonito de ver, é interessante, é cultural, é histórico. Nós temos uma pegada italiana, né? Já vi essa família italiana. Então, lá tem música italiana com ópera. É uma emoção. Durante o tour? No evento, temos um show de ópera. Mas assim, o pessoal canta, dança. Então, a vida é uma coisa bem gostosa, bem descontraída. Eu tive lá na Peramanca e eu fiquei abismado com a produção do vinho tinto deles. Eu falei, não é possível. 25 mil garrafas por ano. Nós produzimos 70 mil. E aí, claro que o Peramanco, se tem mais procura do que demanda, claro que vai custar caro o negócio. E sabe quem é que vai em Évora ver o Peramanca? Brasileiros. Agora, tem brasileiro. Sabe quem vai montar o Tina Toscana ver os vinhos Brunello? Só tem brasileiro. Mas eu queria dizer para você o seguinte, só que os caras fizeram um passeio lá na vinícola horroroso. O passeio na Peramanca, porque eles não têm a menor vontade, você paga tudo, mas parece que eles não querem. Como, por exemplo, eu fiz um passeio na Chandon, no Vale do Silício. No Vale do Silício, não, em São Francisco. Poxa, é um negócio de cinema o que os caras fazem. O atendimento, você está falando em colocar ópera, você faz um espetáculo. Exato. E a oportunidade também de faturar, porque para muitas vinícolas o faturamento do enoturismo é extremamente significativo e importante dentro do budget da empresa. É o mais importante. Então. Porque você vai competir com vinho que vem do Paraguai no supermercado, sem nenhuma história, sem nenhuma pegada, sem um momento de você poder falar, dentro dessa garrafa aqui tem uma alma. Tem vida. Não é uma Coca-Cola, não é uma Pepsi que você pega e aperta o botão, a maquininha faz. Né? Então, a variável da uva, do vinho, é muito difícil. Por exemplo, produzir um cacho de uva é 10 vezes mais difícil que produzir café. Agora, por que na Itália e na França, e no Brasil, na Argentina, ainda até tem, mas Chile não tem as combinações de uva que tem na França e na Itália? Por que eles exploram mais a mistura das uvas nos trabalhos deles e aqui na América do Sul não? Porque depende do que o empresário quer fazer, entendeu? Nossa vinícola e a Biage é 100% focada em castas italianas. Nós não vamos mudar nosso nicho de mercado, entendeu? Porque o vinho, ele comunica com a tua alma. Você faz parte daquela garrafa de vinho. Então, você não pode fazer um produto diferente que está na moda, plantar quer dizer, você perde identidade, você não constrói uma identidade. Como você citou, vinícolas antiguíssimas na Europa, elas têm 300 anos, né? 200 anos, e não foi trocando de uva. A uva era uma só, era a mesma uva que é até hoje, entendeu? Então, isso aí é a banalização do consumismo, né? Então, a Itália tem grandes vinhos com essas uvas que eu lhe falei. Quer dizer, eu fui o pioneiro no mundo a fazer o primeiro espumante de vinho Sangiovese. Só tem o Príncipe de Corsini e o Príncipe de Ivrea aqui no Brasil. Eu fico feliz quando eu vejo no Instagram que o Príncipe de Corsini curte, dá like e bate palminha pra gente aqui. Não diga. Então, não é bonito isso? Claro que sim. O Príncipe Médici na Toscana falou, o melhor Sangiovese fora a Toscana é o teu. Quer dizer, não tem dinheiro no mundo que paga você ter um reconhecimento. Você exporta para lá? A gente manda para alguns países encomendas, né? Porque o imposto também é alto de fora. Do produto brasileiro chegar lá fora é caro. Então, chega a ser 40%. Quer dizer, fica inviável. E para você também vender o vinho de graça, para falar que exporta para a China, não vale a pena.
Entendeu? Então, o mercado brasileiro é imenso. O brasileiro é o único país do mundo, o único povo do mundo que toma vinho do mundo inteiro. Só tem 2 casos do mundo, o Brasil e Nova York. Porque o resto dos Estados Unidos toma-se muito vinho da Califórnia, vinho local, vinho deles. Agora, Nova York e o Brasil inteiro adora falar porque eu tomei um vinho chileno, porque eu tomei um vinho da Geórgia, um vinho da África do Sul, e não toma o vinho nacional. Ah, mas o vinho brasileiro é caro. Ah, mas essa barreira já foi rompida. Não foi. Tem muito preconceito. Sério? Tem muito preconceito ainda. O teu vinho pode ser mais caro, mas o nosso vinho não é a granel, entendeu? Não. Mas o Rio Grande do Sul tem um parque gigantesco, histórico. Mas de uvas para o vinho de mesa. Sim. Vinho tinto mesmo é pequena a produção. Sim. Bem espumante, vinho branco. Porque assim, a gente brinca muito, né? Quando o lugar não dá para fazer grandes vinhos, quando a uva não atinge a maturação perfeita, você faz o quê? Espumante. Mas é o que você falou, você tem 18 anos e nós estamos falando de vinícolas lá de 70, 80 anos de idade. Os caras estão brigando faz muitos anos. O Brasil só tem 3 medalhas de ouro no Decanter. 2 são de São Paulo. Olha. E agora que ganhou uma no Rio Grande do Sul, com o vinho. Então já tem... Eu fui o precursor aqui na região de Ribeirão Preto, né? Somos amigos. Nós criamos um grupo chamado Wines of São Paulo, que reúne 10 vinícolas aqui de São Paulo premiadas em Londres. Porque para o brasileiro poder entender que ele tem coisa boa, não adianta você falar que você foi premiado em Bento Gonçalves. Você fala, fomos premiados na Inglaterra, onde não tem uva, não tem vinho, e os técnicos, os enólogos, os sommeliers são peritos. Sim. Quer dizer, ninguém ganha uma medalha de ouro, prata e bronze se não for realmente de qualidade. Claro. Então a gente merece respeito. O pessoal pergunta: o vinho da Terras Altas é bom? É ótimo, ele tem medalha de prata em Londres. Como é que alguém vai falar que o vinho... Quem fizer isso é uma gafe. Você falar que um vinho premiado na Decanter não é bom, você vai passar... Você está louco. Não, passar vergonha. Claro. Passar vergonha. Nós estamos chegando ao final do programa, eu preciso ir cumprimentar, né, um produtor de vinho nacional pela coragem e pelo que oferece ao público e um brinde ao vinho e que se aumente esse consumo de vinho cada vez mais. Beto, muito obrigado. Você já está convidado a conhecer nossa vinícola, bem como vocês. Um abraço, obrigado. Gente, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.